Olá, meus queridos, estamos aqui começando o primeiro episódio do VetCast da UniGoiás. Estamos hoje aqui com a professora Lidiana, professora Andresa e professor Hugo. E hoje vamos bater um bate-papo legal sobre a atuação do médico veterinário na clínica e cirurgia de pequenos animais. Então, nesse primeiro episódio, estamos aqui com o professor Hugo. O professor Hugo ele é coordenador do curso de Medicina Veterinária da UniGoiás. Professor Hugo, fique à vontade para fazer um breve histórico seu, contar um pouco para a gente aí sobre a sua atuação e áreas que você atua dentro da veterinária. Bom, então, primeiramente, assim, muito obrigado pelo convite, né? Aí pelo professor Danilo, que está encabeçando isso daí. Aí vocês se perguntam, o que o professor está fazendo aqui, né? Ele é quase um rato de laboratório. E veio aqui falar de clínica e de cirurgia. Bom, a gente sabe um pouquinho também, acaba que a gente, querendo ou não, a gente é médico veterinário, né? E o meu papel principal aqui é representar o curso de Medicina Veterinária como coordenador. Eu fiz uma parte de oncologia experimental dos meus 2 pós-doutorados também, e creio que a gente vai fazer um debate legal aqui entre as professoras, né, e contribuir bastante para vocês aí, tá bom? Muito obrigado, professor. Obrigado você, viu, professor Hugo? Estamos aqui também com a professora Lidiana, que atua e já atua bastante tempo na área de clínica e cirurgia de pequenos animais. Professora Lidiana, fica à vontade para falar um breve histórico aí de toda essa trajetória sua nessa área para a gente. Então, eu sou a Lidiana, trabalho aqui na UniGoiás desde 2019. Eu me formei em Medicina Veterinária em 2004 e eu gosto muito de brincar, né, com os meus alunos, né? Meu curso é antigo, eu entrei na faculdade no século passado, né? Mas isso é bom porque a gente vai renovando aí com o decorrer do tempo. A medicina veterinária ela é uma paixão para a maioria das pessoas que fazem, né? E é muito comum a gente já entrar na medicina veterinária sabendo aonde eu quero atuar. Eu sempre fui da turma dos cachorreiros, né? Então, é bacana porque acaba que a gente vai, ao longo da graduação, já direcionando mais ou menos qual o caminho que a gente quer seguir. Na minha graduação, eu tive uma atuação que, para mim, fez uma diferença muito grande dentro da parte da clínica e cirurgia de pequenos, com a professora Neuza. A gente tinha um grupo de estudos onde ela permitiu que a gente fizesse várias técnicas cirúrgicas. Eu acho que isso foi mais um ponto positivo para mostrar que eu estava no caminho certo. Desde que eu formei, eu trabalho com a clínica e a cirurgia de pequenos animais. Nos últimos 10 anos, eu tenho dado enfoque para a parte de oftalmologia. Tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado são na área de oftalmo. E mesmo tendo vindo para a parte da docência, eu tenho pelo menos 2 dias na minha rotina, né, da semana voltados para o atendimento clínico. Tanto a parte clínica e cirurgia de pequenos animais. E eu brinco, se eu pudesse, né? Eu só ficava trocando de mesa dentro do centro cirúrgico, era o sonho, né? Só passando de uma cirurgia para outra. Exatamente, eu só precisava do anestesista, só fantroca, e a gente ia rodando. É uma área que realmente eu tenho muita alegria, né, de realizar o serviço e estar aqui hoje discutindo com vocês. Muito bom isso. Professora Andresa, fale pra gente um pouco sobre um breve histórico aí da sua carreira nessa área de clínica e cirurgia de pequenos. Bom, tem que ser breve, né? Porque a gente já não é tão jovem assim. Então e seu currículo é bastante extenso, né? Hoje eu moro aqui em Goiás, no Goiás, né? Como vocês dizem, mas eu sou do interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Me formei lá, de lá eu fui para o Mato Grosso, Cuiabá, fiz toda a pós-graduação lá, residência, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e sempre voltados para anestesiologia e cirurgia de pequenos animais, mas não foi assim na faculdade, né? Quem me vê hoje mexendo com pequenos animais e especificamente na docência, diferente da Lid, hoje a Lidiana, né? Eu atuo exclusivamente na docência, não faço clínica ou cirurgia externa. Eu queria mexer com búfalos, gostava de leite. Fiz uma época estágio em reprodução de equinos, então assim, eu passei por várias áreas da medicina veterinária até parar onde eu estou hoje, e eu acho que
eu posso dizer hoje que a medicina veterinária é maravilhosa, porque todas as áreas que a gente passa tem coisas muito boas, tem coisas que são muito engrandecedoras, que fazem muita diferença no contexto de saúde, em vários contextos, né? E eu levanto a bandeira porque eu realmente sou apaixonada pela veterinária. Acho que é isso. Que bom. Bom saber. Nunca imaginei a Andresa atuando com búfalo. Eu vou falar um breve histórico meu, né? Eu entrei na medicina veterinária pensando que ia atuar com grande porte, né? Com bovinos, por causa do histórico da minha família. Por meu avô, ele tinha fazenda de gado de leite, então eu entrei pensando nisso. E quando eu fiz disciplina de patologia geral e patologia especial, aí gostei muito dessa parte. E aí comecei estágio em patologia e aí fui embora nessa área de patologia e logo depois do mestrado, quando terminei o mestrado, já entrei de cara na docência. Então, minha atuação hoje em dia, quase a maior parte do tempo é na docência e nos meus tempos livres, realmente eu estou por conta da patologia, realmente em fazer necrópsia, em analisar amostras biológicas aí de biópsias, né? Para dar laudo patológico. Bom, Lidiana, conta pra gente um pouco qual que é a sua visão, assim, de hoje, desse mercado de clínica e cirurgia de pequenos animais, as especialidades que você acha que está mais em alta ou que está faltando, você acha se está saturado ou não, que é uma coisa que às vezes muitos alunos, a gente tem uma grande quantidade de cursos de medicina veterinária no nosso país, mas às vezes fala assim, tem muita gente na área de pequenos, mas será que tem mesmo? Como que está isso? O que você acha dessa parte? Eu acho bem interessante hoje como está o mercado pet, né? Dentro de uma realidade de evolução, o que a gente percebe? As especialidades, elas são recentes e elas vêm evoluindo e ganhando cada vez mais peso. Eu brinco muito que os nossos alunos hoje, eles são privilegiados. A minha graduação, eu não tinha professor de anestesia. Sim. Então, hoje eu percebo que a informação, ela vem muito rápido e acaba que a gente apanha um pouquinho para poder acompanhar, né, tanta novidade chegando ao mesmo tempo. As especialidades, eu acho que elas são extremamente importantes no quesito em abraçar novos integrantes dentro da medicina veterinária. Isso é muito bacana porque ela permite te dar oportunidades para você ser bom em uma determinada área e você atuar nela. E eu acho que isso é interessante porque à medida que as especializações elas vêm se consolidando, elas estão abrindo um leque de mercado de trabalho, da mesma forma como vem aumentando a quantidade de profissionais atuando a campo, né? É interessante porque antes, quando a gente fala assim, eu tenho vontade de fazer uma ortopedia, tenho vontade de fazer uma oftalmologia, parecia um sonho tão distante. Hoje é bacana porque os alunos já chegam e falam, eu quero ortopedia de pequenos, né? Eu quero a parte de neuro, ou eu quero cirurgia. E assim, dentro da realidade da minha graduação, isso parecia assim, um sonho utópico, né? E hoje a gente já percebe que as especializações, elas já vêm abraçando, né? E já vêm ali normalmente mostrando uma direção para cada acadêmico seguir. E é muito bacana porque eu acho que para você ser um bom especialista, é extremamente importante você ter uma base. Antes de você, né, ser um oftalmologista, um ortopedista, acho que a primeira coisa que você tem que ser é um bom clínico geral. A gente, muitas vezes, dentro da especialização, esquece o animal como um todo, né? E é importante a gente entender que, para que você seja um bom especialista, você não pode esquecer que o animal tem cabeça, braço, né, rabo. Então, eu acho que as especializações, elas são extremamente importantes, elas vão agregar, né, um médico profissional que está aí habilitado para atuar nessa área. E nós temos cada vez mais um mercado exigente. Hoje, o proprietário, ele quer que o animal, né, o animal que ele tem em casa, ele faz parte da família. Ele quer um atendimento, né, de qualidade, ele quer um atendimento que ele sinta segurança no que está sendo resolvido. E é muito bacana quando você tem condições, né, como clínico geral, se posicionar. A minha suspeita é essa, agora é momento do especialista entrar para ele complementar aqui o nosso diagnóstico e o nosso tratamento. Eu acho que não existe mercado saturado. Existe profissional que não está capacitado para atuar nele, né? Aí você fala assim, em algum momento na sua vida você sentiu dificuldade de arrumar emprego dentro da veterinária? Não.
Por quê? Porque eu acho que a gente tem que estar sempre correndo atrás, tem que estar estudando. E a vantagem da especialização é essa, ela te dá um diferencial. Então, ela te coloca, né, dentro do mercado com uma posição privilegiada. E não é difícil para a Lidiana falar que não é difícil arrumar um emprego, porque ela é ótima, né, Lid? Eu acho assim que a especialização para atuação no mercado é um principal que eu acho que os profissionais devem procurar, né? Andressa, obrigada. Eu acho que, assim, para mim, isso hoje não é nem, assim, um diferencial, ele é essencial. Sim. Porque a gente veio de uma quebra de paradigma já, que antigamente um médico veterinário tinha que dar conta de tudo. Chegava um papagaio, um lagarto, uma cobra lá, leva para o médico veterinário, né? Sim. E aí, aos poucos, foi isso até se dividindo. Aí, clínica de grande, clínica de pequeno, cirurgia de grande. Hoje, não, a gente tem as especialidades dentro. A gente tem, inclusive, as especialidades dentro da cirurgia. Eu tenho só médico que faz cirurgia ortopédica, né? Médico que trabalha com cirurgia de partes móveis, tecidos móveis, e por aí vai. Então, só que isso é uma trajetória. Então, às vezes, o aluno, ele quer clínica de pequenos animais, quer a parte técnica, e quer sair ganhando 10, 20, 30 mil, ele não vai conseguir isso, né? Porque é uma trajetória. Então, assim que ele sai, ele tem que realmente se especializar, fazer cursos, para ele conseguir fazer essa trajetória aí, né? Então, mas hoje, assim, algo que eu vejo que não tem volta. E vai chegar igual à medicina humana. Lógico que ela está muito mais distante que a gente, mas a medicina humana, eu tenho um médico que cuida só do meu joelho. Sim. Eu tenho um médico lá que é ortopedista só dessa articulação, só de joelho. A gente vai chegar nisso na medicina veterinária. Já estamos chegando, só que ainda falta um pouco mais, mas a gente vai chegar. Então, é um mercado aberto, muito promissor, né? Eu também acho que a gente vai chegar nesse nível. De ter um ortopedista só para articulação, lesões de quadril em cães, por exemplo. Acho que vai chegar ainda nessa parte. Lidiana, na sua atuação, assim, na rotina, hoje em dia, de pequenos animais, o que você acha que é o que mais tem? Qual o tipo de cirurgia, qual o tipo de enfermidades que mais aparecem, né, na clínica Normalmente de pequenos animais? É uma pergunta que o pessoal sempre faz muito para mim por causa da oftalmologia, né? Atendo muito oftalmo, mas eu faço muito atendimento de clínica geral. Na parte de clínica geral, as cirurgias, né, que são voltadas para esterilização, dentro dos meus atendimentos, elas ainda são as que têm aí uma maior quantidade, né? Principalmente a parte de castrações de fêmeas, de macho. Na parte de oftalmologia, o maior número de cirurgias que eu faço, elas estão voltadas para a parte de pálpebra e córnea. Mas ainda hoje, dentro da minha rotina de atendimento, prevalece o meu atendimento dentro da clínica geral. Que legal. E você, o que você acha do motivo, por exemplo, dessas... Porque hoje em dia não, né? Já tem alguns anos que tem muitos tutores criando realmente cães braquicefálicos, e a gente sabe que são raças mais propensas a lesões oftalmológicas. Você acha que aumentou muito a quantidade de casos em virtude disso? Qual que é a sua ideia? O Danilo falou que igualzinho meu anestesista, né? Quando não é um pug, é um bulldog francês, né? Ou é um shih tzus. Praticamente os clientes da Lidiana é tudo braquicefálico, né? Então, em decorrência da característica anatômica, né? Nós temos predisposição aí a uma incidência de problemas. O shih tzus, principalmente as lesões corneanas, né? A parte aí que vai envolver também um filme lacrimal de qualidade ruim. Então, nós temos incidência grande das ceratite ulcerativas ou úlcera de córnea. Então, é uma área que a gente trabalha bastante, né? Inclusive, hoje fiz cirurgia mais cedo e vim pra cá, né? E a gente tava brincando que tava atendendo um pug, né? E eu brinco que ele é meu parente, porque chama Cândido, né? E atendendo o Cândido, aí, na hora que eu pus ele na mesa, ele foi fazer um procedimento de profilaxia dentária. Ele olhou o olho para fazer, né, o reflexo, o plano anestésico, falou assim, nossa, o que você já fez no olho dele? Então, ele tinha ainda um resquício de um flap, né, de um flap pediculado de conjuntiva. Eu falei, não, mas o Cândido é freguês, né, porque o Cândido, por ser um pug, então a gente brinca, né, se ele não tem, ele vai ter ou uma lesão, né, de córnea, ou um olho seco, né, daqui a pouco vem os problemas respiratórios, os palatos, né, carteirinha VIP, ele é seu o Cândido, paciente ele VIP. já tá criando aqueles pontos, né, depois de 10
10 atendimentos, o 11º é de brinde, né? Então, a gente tem dentro de uma rotina um atendimento grande nessa parte de braquicefálicos. E é interessante porque as raças parece que são moda, né? Primeiro era o Poodle, aí depois veio o Shih Tzu, agora a gente tem os Bulldogs, os Zulus da Pomerânia, mas os braquicefálicos, eles vêm reinando aí dentro da rotina. Mas a maior casuística que eu tenho nessa parte dos braquicefálicos são lesões corneanas. Que legal. E uma outra coisa que você comentou é sobre a questão da esterilização, que eu acho que estendo para todos os convidados para falar, pra dar a opinião de vocês sobre castração, tá? Em pequenos animais, que está surgindo muito projetos sociais aí no estado, que isso precisa realmente de ter uma chancela do Conselho Regional de Medicina Veterinária, sobre esses projetos de castração, sobre os benefícios, as vantagens e desvantagens da castração. O que vocês acham sobre esse assunto? Fica livre aí, Lidiana, Andresa, Hugo. Quer falar, Lid? Quer continuar? Pode ir. Bom, então eu falo um pouquinho sobre os programas de castração, inclusive nós estamos, né, fomentando tentando trabalhar com isso. Primeiro que programa de castração tem cunho extensivo, isso é uma demanda muito atual, né, atender a população. Nós, enquanto universidade, é muito importante atender a população, não apenas jogar no mercado de trabalho alunos, né, mas pessoas que tenham competência humanística para atender aos problemas sociais que a população tem. Os programas, eles, né, são fiscalizados, vou falar aqui dentro do contexto do estado de Goiás. Eles devem ser fiscalizados pelo CRMV, tem toda uma burocracia para cadastro e realização. E eu tenho que enfatizar que eles devem ser realizados por profissionais sérios, né? Porque tem-se também, assim, não que é para ser, todos deveriam ser sérios, né? Mas tem que ter realmente uma fiscalização para que a coisa funcione adequadamente, para que você possa submeter um animal à cirurgia e garantir que o tutor daquele animal vai dar o suporte pós-operatório necessário, porque não é só diferente do que muitos pensam. Castra é fácil castrar. Castrar é fácil, né, Lid? Mas a gente pode ter intercorrências pós-operatórias por conta de falta de cuidados. Então, a gente tem que ver, né? E quando a gente fala de falta de cuidado, às vezes a gente está falando de cuidado que demanda um aporte financeiro que o tutor não tem. Por isso que o programa de castração ele tem que ser pensado desde o momento do pré-operatório ao transoperatório, ao pós-operatório, a roupinha cirúrgica que ele precisa usar. Então, tem muita coisa por trás dos programas de castração que a gente tem que ter um cuidado grande. Sobre fazê-los, né? Antigamente, e isso é comum de tutor falar, vou castrar porque é bom para evitar câncer. E hoje em dia a gente tem estudos, né, mostrando coisas diferentes do que vinham sendo adotadas antigamente, e não porque nós fazíamos errado, mas porque era o que se tinha de informação no momento, de estudo clássico no momento. E hoje em dia a gente fala que a castração ela deve ser aliada ao problema de saúde pública, né? Ao problema do cão errante, ao problema do controle populacional, principalmente, né? Que vem aliado à atualidade de saúde única, né? De cuidado mesmo com a saúde única. E é uma tendência, a gente tem visto que não só as universidades ou os setores públicos se preocupam, mas as próprias clínicas particulares, porque o veterinário, ele faz veterinária porque... Aliás, todo profissional faz porque ama aquilo, mas a gente tem aquela coisa, né? A gente tem aquele apego, aquele afeto direto com aquele pobre cão errante que está doente na rua, que está... Então, eu acho muito importante que todos os veterinários... tempo é dinheiro, mas doem de alguma forma um pouquinho do que possa ser feito em benefício social, em benefício extensivo, isso é muito importante. O que você acha, Lidiana, sobre isso?
É bem interessante a abordagem, né, da Andresa, porque é bacana, a gente pensa, né, igual ela falou assim, a gente tem envolto na gente, nós temos aquele, né, lado humanitário. Eu vou acaba cuidar de também, mais um. Isso, acaba, né, que a gente fala, ai meu Deus, tá lá abandonado, como é que não olha, como é que não pega, né? E a gente sabe que o problema, né, da população de animais errantes, semidomiciliados, vem junto com a série, né, de preocupação voltada para a parte de saúde única, controle de algumas doenças, zoonoses, e realmente a gente tem que colocar muito na balança para a gente poder, né, tocar para frente um projeto de campanha de castração, essa parte emotiva junto com a parte social. Eu acho que cada um, né, sabe aí até onde pode ajudar, mas os projetos de castrações, eles são extremamente importantes, tanto para a gente poder fazer o nosso papel social, né, dentro da comunidade, onde a gente está trabalhando com o animal e a gente tenta dar o melhor para ele, desde o momento, né, que a professora Andresa colocou, para selecionar aquele animal, o procedimento cirúrgico sendo feito de maneira adequada, o pós-operatório, como também, né, dar oportunidade para os nossos alunos estarem nos acompanhando durante toda essa dinâmica, né, do evento. E mais um ponto importante, isso vai favorecer, né, para o controle populacional. Hoje nós temos um problema muito grande que envolve animais errantes e uma posse que não é uma posse responsável. Ainda temos pessoas que acham que animal ou é um sapato ou é um objeto, né? Cansou da cor, que é outro de uma cor diferente ou do modelo diferente. Eu acho que dentro desse contexto, né, acaba que quando a gente trabalha, né, com controle populacional, é extremamente importante vincular também outros pontos de apoios para que diminua, né, ali o abandono, que diminua os maus tratos, né? Então, acho que é um conjunto de ações aí que tem que ser trabalhado para que a gente tenha bons resultados. E muitos pontos devem ser observados, principalmente quando a gente trabalha, né, dentro da instituição e nós temos os alunos juntos. Então, é bacana porque a gente consegue trabalhar a parte de saúde pública, a parte de etologia, de comportamento, a própria disciplina, né, de técnica operatória, de clínica, onde eles têm essa oportunidade de estar vivenciando o atendimento do animal e isso sendo voltado, né, para a sociedade. Eu acho extremamente válido. É importante que a gente saiba, né, selecionar de maneira adequada os animais que vão para esses projetos. Eu acho, só dando uma continuidade aqui, que hoje o sinônimo de castração é colocar para o tutor, né? É óbvio que nós não estamos levando aqui em consideração as ONGs, né? O cão que não tem tutor ou não é domiciliado, mas é colocar para o tutor todos os pós, os contras, porque hoje, né, nós temos muitos tutores que eles querem que o animalzinho tenha descendentes, porque ele sabe que ele tem aí uma vida média de 15 anos e ele quer filhos, porque, né, é o bichinho da família, é um membro hoje da família. Então, a castração ela tem que ser, hoje em dia, muito bem conversada com o tutor, não é mais assim, oferecer um serviço, é oferecer um serviço que se enquadre ao que o tutor quer, a vida deles em família. E quando eu falo em família, é porque o cão faz parte, o cão, o gato, né? Ou o pequeno, o exótico, né? O pet exótico, ele faz parte da família. Então, tem que ser conversado com o tutor para ver se é a melhor solução dentro do contexto deles. Esse canal aqui é interessante, que a gente pode pedir pro povo, né? Então, mas por que ele é interessante? É por isso que o Hugo tá aqui. É por isso que eu tô aqui. Mas por que eu acho interessante? É porque, assim, é uma demanda hoje muito grande isso, né? A população de animais, e o que eu vejo, que vai chegando muitas cidades procurando a gente, é que, assim, tem um problema lá, e às vezes eles não sabem como debelar, como fazer para sabe, mitigar isso daí, né? Então, assim, como é um problema de saúde pública, um problema social e tudo mais, tem que vir isso aqui dos políticos, né? Os políticos realmente, vereadores, deputados, fazer projetos, né, conscientes, que levem em conta a posse responsável, toda a parte de educação, e colocar as instituições de ensino como parceiras nisso daí. Então, se não fizer isso, vai continuar problemático, não vai adiantar. Eu estava essa semana em uma reunião na Câmara Municipal justamente falando isso. A gente tem um problema e, assim, todo mundo está vendo que está lá, mas cadê a verba? Né? Não tem verba. Goiânia, quando que Goiânia fez uma campanha de castração? Não tem.
né? Cidades do interior aí, eles estão todos doidos com problema e não tem. Então, realmente, aproveitar esse canal aqui para pedir, estou pedindo que realmente os nossos políticos, né? E é uma bandeira que eu levo muito grande, a gente levar para a Câmara para a gente conseguir ter isso daqui, mas igual a professora Andresa falou, de uma forma extremamente responsável, né? Que tenha todos os cuidados, que siga todos os trâmites no conselho, passar por uma comissão de ética, né? A seu e tudo mais. Mas é uma demanda, é um fato, a gente não pode mais tampar o sol com a peneira com relação a isso. E isso é fato mesmo, porque assim, e o Ministério Público cobra dos gestores municipais aqui do nosso estado, sim, de ter o quê? Políticas públicas voltadas para o controle de zoonose, e isso envolve cães errantes. Então, o professor Hugo, como na coordenação do curso, deve ter demandas, às vezes, que chegam gestores municipais, ligam para ele, falam assim, como que a gente pode estabelecer uma parceria no município tal X para a gente fazer uma campanha de castração aqui? Porque tem muitas cidades que tem muitos cães abandonados. Tá? E realmente precisa de o quê? Precisa de campanhas relacionadas a isso para controle desses animais. E, inclusive, queria aproveitar a deixa, e uma das nossas parcerias, que inclusive está ajudando com esse podcast, é a Clínica Vila Pop, né, o professor Hugo, que é a doutora Cibele, né, que faz parte aí da Clínica Vila Pop e está ajudando esse podcast. E ela está fazendo várias parcerias com o curso, né? Isso, ela tem várias... ela está começando, né, a fazer várias parcerias com algumas cidades, inclusive tem um castramóvel, né, que ela montou, e aí a gente, como instituição de ensino, de pesquisa, vai entrar com essa chancela, né, protocolar toda a documentação junto ao conselho e tudo mais, e a gente fazer realmente isso, mas assim, a demanda é altíssima. Ela mostrou uma lista de 50 cidades querendo, então, só para vocês terem uma ideia, né? É muita coisa. A demanda é muito alta, mas é uma parceria forte, né, e eu agradeço aqui a Vila Pop. E com certeza vai ser um projeto muito bom para os alunos, para a sociedade, que é isso que realmente importa. Hoje no Brasil há cerca de 30 milhões de cães e gatos nas ruas. Muitos são abandonados e um dos motivos é a reprodução dos animais. O único método efetivo e humanitário para o controle de cães e gatos é através da castração, que é um procedimento cirúrgico. Além de evitar crias indesejadas, a castração traz também benefícios à saúde do animal, como a prevenção de tumores e a infecção de útero, problema comum nas fêmeas. Saiba mais com a Vila Pop Clínica Veterinária. Uma outra que eu acho que pode ser, às vezes até alunos, não sei se pergunta para vocês em sala de aula, quanto que ganha um veterinário em clínica e cirurgia de pequenos animais? É o que eles mais perguntam. É o que eles mais perguntam. Eu acho que a gente deve deve orientar quanto a cobrar valores, porque assim, eu acho que existe muita hipocrisia em certas coisas, assim, em referente ao tutor. Porque o tutor, muita gente fala assim, ele é meu filhinho. Aí a hora que vai na consulta no veterinário, não, deu R$400 a consulta. Eu disse, não, pelo amor de Deus, tá muito caro. Mas não é seu filho. Então, assim, eu acho que a gente tem que orientar os nossos alunos, os veterinários, a informação quanto a valores. O que vocês acham sobre isso? Eu acho bem interessante essa abordagem, né? Porque acaba que dentro da graduação, pouco nós somos estimulados, né? Ou que a gente tenha levado um conhecimento, pelo menos na minha época, em relação a cobrar pelo meu serviço. Muitas vezes a gente tem paixão pela nossa profissão, mas muitas vezes a gente deixa de valorizar o nosso serviço por não saber cobrar, né? Sim. E às vezes, assim, é com a experiência, com a vivência, que você começa a entender que se você não valoriza o seu serviço, o seu trabalho, não vai ser o seu patrão, não vai ser o seu colega, não vai ser o tutor do animal, não vai ser ninguém que vai dar valor ao seu serviço, né? Então, é extremamente importante que nós, médicos veterinários, mudamos um pouco a nossa postura, porque na maioria das vezes nós não nos valorizamos. Acaba que a gente nos coloca numa situação, né, assim, de subordinação, né? E eu acho interessante na hora que você fala em relação a valores.
É importante que a gente tenha aí, por exemplo, uma tabela de orientação. O Conselho de Medicina Veterinária, ele costuma trabalhar ali com a tabela base, que te dá uma ideia do que pode ser cobrado por cada tipo de serviço. E muitas vezes nossos alunos não têm nem ideia que essa tabela existe para te dar uma ideia. Como eu posso ali elaborar o valor da minha consulta, de uma internação, de um procedimento cirúrgico, né? Então é interessante que dentro desse contexto eles saibam, né, que a gente tem aí valores bases de onde a gente pode estar tomando dali uma decisão para colocar valores dentro de um funcionamento de uma clínica. Pontos importantes, né? Nós sabemos que é diferente o mercado consumidor dentro de Goiânia, que nós vamos ter uma variação de preço dependendo do local que é a sua clínica, qual é o seu público-alvo, sua forma de atendimento e a forma de trabalhar. Mas um ponto importante é que o médico veterinário, ele tem que saber que ele tem um espaço extremamente amplo para ele atuar como responsável técnico daquela empresa, como médico veterinário, dentro das áreas das especialidades. E para cada uma dessas áreas de atuação, exige ali uma remuneração base mínima que ele pode tirar ali, né, daquelas tabelas já pré-estabelecidas. Então, eu acho que é importante o aluno entender e começar a valorizar a sua profissão. E a gente sair dessa margem, né, de uma profissão que a gente fala que é uma profissão que ela está relacionada aí com supérfluo. E isso está relacionado com a mudança de comportamento do próprio médico, né? É isso, principalmente na clínica de pequenos animais, né? Tem áreas da veterinária que quando a gente pensa no setor público, na parte zootécnica, que eu acho que difere um pouquinho, né? Mas eu acho que a gente ainda sofre muito na área de pequenos animais, essa questão de é o meu bichinho, eu amo, mas se custar R$500 eu acho caro. Quando eu me formei, eu não gostaria de falar isso, mas porque parece que a gente, né, tem muito tempo, né, Lídia? Mas quando eu me formei na residência, eu sempre comento isso com os alunos em sala de aula. Dificilmente eu tinha um tutor que levava um animal para um check-up. Nossa, dificilmente. E eu acho que eu fiz residência num hospital veterinário público e me marcou muito o primeiro, que chegou para mim e falou: doutora, eu vim trazer para fazer um check-up. Me marcou, assim, profundamente, porque não existia aquilo. Principalmente porque o nosso público-alvo era um público de poder aquisitivo um pouco mais baixo financeiramente. E hoje não, né? Hoje o tutor ele vai ao médico, ele vai ao cardiologista, ele vai operar, o cardiologista pede um pré-operatório com avaliação pré-anestésica, ele também quer para o animal dele, né? Hoje nós temos os que querem e é muito bom. É uma satisfação assim profissional gigantesca quando você vê que ele se preocupa com a vida, porque a dor é igual, né? O sentimento... É difícil falar de sentimento nos animais, né? Mas, assim, é sentimento, né? A gente não sabe muito bem como é esse sentimento, mas ele existe. Então, hoje em dia eu me sinto muito feliz, talvez muito mais hoje do que quando eu fiz residência, que eu atendia muitos animais, né, que nós tínhamos uma demanda lá no hospital, assim, gigantesca, mas que era muito número, né, era aquele cão doente de última instância, faz alguma coisa, ou o que era o nosso temor, não quero, manda matar, né, isso diminuiu muito, né, Lid, assim... Existe, mas diminuiu. Hoje a busca, né, pela prevenção, ela tem crescido bastante. É interessante que eu vejo muito isso quando os meninos vêm para apresentar os casos de relato clínico do estágio. A gente percebe que eles estão distribuídos em várias clínicas, né, e a gente começa a perceber, assim, que dependendo da região nós temos uma maior incidência de animais, que eles vêm para o check-up geral a cada 6 meses, a cada 1 ano, e aí é feito realmente uma bateria de exames. Passou de 7 anos, os animais já vêm com eletro, vêm com eco, né, exames de imagens, e é muito bacana. E a gente vê que tem, né, também ali, dependendo da região, ainda nós temos uma incidência grande de doenças infecto-contagiosas, onde realmente o animal chega numa condição não tão, né, não como a gente gostaria, mas o proprietário muitas vezes ele vai ter que optar, né, ou eu compro gás ou interno o cachorro, né, ainda é uma realidade. Mas é muito bacana que a prevenção, ela vem ganhando cada vez mais espaço, né, e a gente sabe que todas essas políticas, né, que a gente estabelece dentro da área de saúde, quando você
trabalha com prevenção, o seu custo é muito mais baixo do que trabalhar com animal doente. E isso é muito bacana porque é a mudança da população, da forma como lida com o animal, da posse responsável, do vínculo afetivo, né? Essa parte da humanização, que você fala, ele é meu filho, eu amo às vezes mais do que muita gente da minha família, né? Opa. Mas é uma realidade. Isso é muito bacana, porque é mais uma forma da nossa profissão ser valorizada. E quando a gente presta um serviço de qualidade, a gente pode agregar valor. Consequentemente, o seu salário sobe, o meu salário sobe, né? Então, é um conjunto de coisas que vem acontecendo que eu vejo que a realidade do médico veterinário nos últimos 15 anos, ela só teve pontos positivos de crescimento. Lógico, se você não acompanha a demanda do mercado, você vai ter uma opinião diferente da minha. Mas, de forma geral, a gente percebe que a nossa profissão, ela realmente vem ganhando reconhecimento. Mais um ponto, né, em relação às especialidades, né? O serviço diferenciado. E é muito bacana, né? Quando você vê uma realidade dessa na maioria dos seus pacientes. Nós formamos o médico veterinário generalista, né? Ele precisa entender um pouquinho de tudo. Às vezes me perguntam, né? Como é que faz, né? Tantas espécies, tantas coisas diferentes e tudo mais. Mas o que o aluno precisa saber é que a faculdade talvez seja ali 25% do que ele vai aprender e conseguir atuar ali, né? Atuar não, desenvolver. Porque depois que ele sai, eu acho que o que a gente mais consegue deixar para o aluno é que ele realmente seja um bom generalista, porque o bom generalista, ele sabe indicar, né? Ele sabe indicar o especialista. Porque não adianta eu ser ótima em ortopedia, em odontologia, ser ótima em cirurgia geral que seja, mas se eu não conseguir fazer uma clínica básica, né? Uma profilaxia ou uma indicação de prevenção. Então, eu acho que o aluno, ele precisa entender isso daí. A gente tem, eu acho que muitos comentários eu ouço dos alunos, mas por que a veterinária ela já não se divide no segundo ano? Quem quer grandes vai para grandes. Eu costumo falar, você quer grandes? Eu quero, professora. Mas o proprietário de grandes, ele tem um Blue Heeler que toca o gado dele e que vai te perguntar qual que é o problema que ele tem. Sim. Então, assim, a gente não pode esquecer do veterinário generalista, da base, né? E outra, se eu mudar de ideia? Que nem eu, né? Como eu. Eu mudar de rumo no meio Pelo do menos, caminho, né? Foi te apresentado um leque de opções. Sim. Você vai ter opções. Deixa o curso assim, gente. Que aí você vai... Olha, eu acho que todo conhecimento é válido, né? A gente não sabe o dia de amanhã. O professor Olísio, ele foi presidente, né, do Conselho de Medicina Veterinária e foi meu professor de técnica operatória. Eu sempre fui da turma dos cachorros, né? E aí, nos dias de campo, ele falava assim, faz a discórnia, Lidiana. Você não sabe o dia de amanhã. Segura o pé do cavalo. Você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Toda vez que eu vou para aula de cirurgia, de semiologia, que eu seguro o pé do cavalo, eu falei, Ulisses, hein? Eu já lembro disso. Tô segurando aqui por sua causa. Mas né? Interessante, porque... Foi o que eu falei no início, é uma trajetória. Eu acho que até o salário em si, tudo é uma trajetória. Se o aluno ele constrói a base sólida, né? Vai se tornando especializado, ele vai chegar lá. E tem uma coisa na veterinária que eu falo para os alunos, que o curso de veterinária é um curso que mais permite, na minha opinião, assim, um aluno ele ser empreendedor, ele empreender, porque tem muita área para fazer, né? Tem, assim, o campo é muito vasto. Então, pessoal, não fica na caixinha às vezes, né? Então, até na parte de clínica, por que você não pode ter uma clínica mais para frente, né? Por que você não pode, você ter uma clínica de oftalmologia, uma coisa especializada assim? E extinguir isso. E isso tem mudado muito nas universidades, né? Mas antigamente a gente não tinha, por exemplo, na Unigoiás a gente tem matérias que tem marketing. O médico veterinário é péssimo para fazer marketing, né? A parte de economia, né? Essa parte de economia, inclusive, os alunos não dão valor. Eles querem, transforma essa disciplina em AD, não sei o quê. Mas a hora que ele sair da instituição e ele quiser abrir uma empresa, ele vai lá no Sebrae fazer consultoria. Mas ele não prestou atenção no projeto da professora, que ele tinha que montar um canvas, fazer um plano de negócio. E é tudo que a gente fomenta para o aluno isso aqui, porque a gente sabe que é uma demanda de mercado,
né? A parte de viabilidade, Isso. principalmente. Então, não adianta o aluno ele ser o excelente em clínica, em cirurgia, se ele não tiver hoje essa base sólida em todas as áreas, saber onde buscar, igual a professora falou, e o mais importante, gente, saber mexer com pessoas. Aí eu vou fazer veterinária, ficar só no centro cirúrgico, eu não vou mexer com homem, gente, É o que mais esqueça. mexe. O cachorro não vem com cartão de Esqueça, tá? crédito. E para você ser bem sucedido, você tem que fazer uma entrega extraordinária. Eu sempre falo isso. Faça uma entrega extraordinária, saiba mexer com pessoas, saiba conversar, saiba dar o seu melhor, que isso vem. Acho que tudo vem de forma natural. Então a gente esquece muito isso, a gente fica falando, clínica, eu tenho clínicos que são excelentes, mas não vão para frente, eu conheço. Porque eles não fazem uma entrega extraordinária e eles não sabem mexer com pessoas. Né? No caso do cirurgião, tem que mexer com o anestesiologista, né? Cadê o professor Rogério? Rogério não vem, não vai nem se defender. Eu acho que o veterinário lida mais com pessoas que Exatamente. imagina. Lida mais com pessoas que a gente imagina. Entender as crenças, entender o que está por trás. E às vezes, assim, eu acho que o mais importante, assim, antes de você entender o outro, é o veterinário entender ele. Como que eu sou, né? Eu na coordenação, eu não posso dar exemplo de clínica, mas quando na coordenação eu faço muito isso. Então eu sei qual que é o meu perfil e eu consigo enxergar bem o perfil das pessoas. Então, assim, o bom gestor, o bom médico veterinário também que sabe mexer com pessoas, ele vai saber pegar a pessoa certa para colocar no lugar certo. Se não tá certo, ele tira e põe outra. Sabe? Então, por exemplo, a professora Lidiana, eu vou colocar ela num lugar que, assim, ela tem uma regra, fazer assim e fazer assim. Porque se eu deixar um negócio muito bagunçado, ela vai ficar doida. Ela precisa de... É meu sonho. Ser organizada. Eu ando com a Janda para aprender. Ela, a Janda. Então, assim, ver o perfil das pessoas. Então, se o médico veterinário não conseguir fazer isso, não adianta ele fazer várias especializações. Hoje não, sempre, mas hoje a demanda está muito maior. Entendam de pessoas. Eu estou só pensando porque ele me pôs no estágio. Porque será, né? Eu vou falar pra você, viu? Aí realmente sabe lidar com pessoas, né? Mas a gente tem que saber lidar com pessoas. E eu acho assim, nesse assunto de quanto que eu vou cobrar, a gente tem que pensar muito no custo da sua formação. Por exemplo, um aluno demora uma média 5 anos para formar. Aí o cara vai e faz ainda uma residência. Aí isso tudo tem que agregar isso no valor da sua consulta. Gasto. Aí depois ele vai fazer uma especialização, sei lá, em oftalmologia. E não só uma, vai fazer 2, 3. Cara, você tem que pôr isso, tem que pôr no papel isso. Equipamento, os instrumentos seus de trabalho da área de oftalmo. E por aí vai. Então, isso é um gasto. Você tem boleto para pagar. Você tem um monte de coisa. Então, assim, vamos fazer... Não é veterinária por amor, me desculpa, assim... Passa de ser... É por amor? É. Mas tem um valor. É de onde tira a subsistência. É a nossa profissão. Todo mundo tem boleto, Todo né? mundo tem boleto. E ninguém tá oferecendo pra amor pagar não o enche seu. Amor não enche barriga. Então, assim, eu acho que realmente tem que ter um valor e tem que ter um custo. Puxando outro gancho, assim, um outro assunto que vocês falaram, que você falou, Lidiane. Por que a gente tem que formar médico veterinário generalista? Eu sou patologista, minha especialidade. Recente, contar uma historinha rápida. Fui fazer uma necrópsia de bovino. Acabou tarde, de noite. A hora que eu entrei no carro, tava quase saindo, chegou o filho do vaqueiro, um filhotinho de cachorrinho, todo inchado, empolado. Eu falei assim, doutor, olha aqui esse animalzinho. Eu falei assim, ixi, calma aí, esse animalzinho, ele vai morrer? Calma aí. Eu saí do carro, falei assim, conversei com o proprietário, cadê sua farmácia? Aí fui lá na farmácia, achei uma dexametasona e apliquei uma dexametasona. O cachorro estava com reação alérgica. Apliquei uma dexametasona no cachorrinho. E falei assim, orientei para no outro dia também fazer mais uma aplicação. E no outro dia morreu outro boi da propriedade. Voltei na propriedade e eu perguntei, e o cachorrinho? Tá melhorando, doutor. Aí eu falei assim, que bom, então. Então, assim, eu acho que a gente não pode perder de vista isso, entendeu? O patologista que quase não trabalha no dia a dia do patologista, quase não trabalha com animais vivos, trabalha muito dentro de laboratório, mas a gente tem que saber, às vezes, um básico. O básico, eu acho, dessa parte de veterinária. O básico para poder, às vezes, surge a oportunidade.
Ou necessidade Ou aí, né? necessidade. Então, eu acho que é bem isso. E, Lidiana, o que mais, assim, na rotina de pequenos que te chama atenção e atenção, assim, na prática mesmo, como coisas, assim, que acontecem mais? Assim, O consultório é sempre um lugar de como se fosse uma caixinha de surpresa, né? Às vezes você vai pro consultório e fala, ai, fulano já me ligou, é uma consulta oftalmo, cadê um check-up? Mas acaba que sempre nós temos surpresas, né? O consultório é muito bacana porque ele te permite, né, estar trabalhando com animais em vários estados diferentes. Hoje, praticamente, eu só tenho atendido consultas eletivas, devido à minha rotina dentro da clínica. Mas nós temos uma incidência grande, né, de algumas doenças, principalmente doenças associadas aí às hemoparasitoses, né, porque nós temos uma quantidade ainda, uma dificuldade de controle, né, de ectoparasitas. Eu atendo muita parte de dermatologia. Faço também alguns atendimentos. A maioria hoje, né, a gente fala que a vida do veterinário acaba que é um ciclo, né? Eu já estou entrando na minha segunda geração de clientes, né? Minha segunda geração de clientes, elas tendem aí a já estar sendo pacientes idosos, e aí vem uma casuística grande, né, de disfunções cognitivas, atendimentos com alterações neurológicas. Dentro de uma rotina, parece que também é um pouco sazonal. Tem uma época que você fica aí um tempão sem atender, por exemplo, a neoplasia mamária. Aí naquela semana você atende 5, 6 casos. Aí em seguida, né, faz tempo que você não atende aí um quadro de dermatologia. Aí aquele dia você atende 5, 6 pacientes, todo mundo, né? Ou com a suspeita de uma atopia, ou uma otite. Então é muito bacana porque dentro desse contexto a gente acaba que temos uma diversidade grande de atendimentos. Na parte de oftalmologia, basicamente eu atendo muito alterações palpebrais, alterações corneanas, e como a idade dos meus pacientes elas já estão aí se tornando mais avançadas, eu tenho atendido muito alterações na parte do segmento posterior, lente, vítreo, né? Principalmente os meus shih tzus, né? Eles vão tendo aí degeneração de vítreo, mas é interessante porque a gente está sempre dentro de uma sazonalidade, né? eu acho isso interessante e, inclusive, esse mês é o novembro, né? Eles falam Novembro Azul. E tem, né, câncer de próstata no ser humano, que é muito difundido já há muitos anos, e em cães. Em cães, que é uma outra orientação que eu acho que você deve ter pegado casos já disso, de tumores de próstata. A gente atende muito hiperplasia benigna prostática, né? Inclusive, o cão é um modelo experimental para estudo no ser humano. É bacana porque volta aquele quesito da prevenção, né? Hoje, nosso paciente com mais de 7 anos está dentro de uma rotina que pelo menos uma vez por ano ele vai fazer ultrassonografia. E é bacana porque aí você acompanha o tamanho da próstata, se tem alteração testicular, né? Então, dentro desse contexto, permite que muitas vezes a gente trabalhe muito mais de forma preventiva, né, do que realmente já instalados sinais clínicos. E eu tenho muitos pacientes, né, volta o que a gente falou a respeito das castrações, principalmente com o macho, que o tutor tem uma relutância muito grande em castrar. Porque fala, eu não vou fazer isso com fulano, né? Tadinho, tirar as bolinhas dele, não pode. A fêmea a gente quase não tem esse tipo de relutância, né? Mas aí um dos quesitos bacana é a possibilidade da gente estar trabalhando com a parte, né, de imagens e monitorando o paciente. E aí eu tenho pacientes que às vezes a gente consegue levar aí até o 11º, segundo ano de vida, sem submeter aquele animal a um procedimento ou de castração, né, ou por necessidade ou até mesmo, né, por opção daquele proprietário. Então é bacana porque a gente já começa a ver o interesse do proprietário às vezes, né, a gente está monitorando, buscando aí a parte preventiva e a gente vai acabando acompanhando esse paciente. Eu praticamente não atendo, até o momento assim, não veio à cabeça nenhum caso de neoplasia prostática. A incidência é baixa, né? Benigna, até que a gente identifica bastante, né? Eu já tive bastante casos. Mas maligno eu nunca... Eu não lembro de ter atendido nenhum. Eu acho que se fosse ver literatura é baixa, né? A própria castração do macho, né? É um motivo de prevenção. Então, ainda é baixo. Mas eu tô pensando, a Lidiana estava falando, eu estava aqui recordando. A gente tem, dentro dessa questão sazonal, né?
vale lembrar que dentro do ciclo dos pequenos animais, agora o que a gente tem está relacionado com o modelo de moradia, né? Hoje o pessoal vai para apartamento, ele quer o bichinho pequeno. Lid, se eu pedir para você pontuar essa semana quantos animais acima de 15 quilos você atendeu, você conta bem. Né? Eu acho que por conta do meu histórico de grandes, eu ainda sou aquela veterinária que adoro quando chega o fila, né? O fila, o Rottweiler, mas esse bicho, ele tem diminuído, né? Em função Hoje da moradia. Da moda é o Golden Retriever, né? O Golden. Aí passou na novela, você pode crer que vai... Então, o ator saiu com o seu Golden passeando na praia de Copacabana. E aí, nesse contexto das campanhas, eu tô pensando no sazonal, na campanha, é óbvio que eu acho que há 5 anos atrás nós não tínhamos essas campanhas tão bem fundamentadas do Novembro Azul, do amarelo, não se tinha, né? É óbvio que isso também concretizou com o advento desse momento digital, desse contexto pandêmico, que todo mundo começou a acessar muito, mas hoje a gente vê que nós estamos ali, a medicina vai, nós vamos junto, a medicina vai, nós vamos junto. E os testes, né, mais avançados, moleculares, que a gente consegue identificar e provar para o proprietário que é possível de fazer um bom diagnóstico para que o tratamento seja adequado. Não existe mais aquela coisa de vamos dar uma vitamina para ver se dá uma arribada, né? É um termo do interior de São Paulo. Mas não tem mais isso. A gente tem que primeiro, o animal ele tem que ir para consulta, o proprietário, o tutor, ele precisa levar, vai para consulta, esse animal ele precisa ser bem conduzido dentro da consulta, se é uma consulta geral, se é para especialidade, foi bem conduzido, vamos para os testes diagnósticos, vamos para os exames complementares adequados e assim, reforçar para o que é necessário, não precisa pedir o que não é necessário. Né? E por isso a gente tem que formar o aluno para isso, para pedir o que é necessário, porque nós temos que trabalhar dentro do que o animal precisa, não do que você precisa para pagar suas contas. E é óbvio que assim, porque se você pedir o que o animal precisa, você paga suas contas, porque o tutor volta para você, o tutor ele sabe que você trabalha com ética, ele sabe que você trabalha em função do bem-estar do animal. Eu falo que veterinário... Eu até brinco, eu vou falar, não sei se a Lid tem, eu falo do tal do jaleco com cachorrinho e tudo mais. Eu mesma não levanto essa bandeira, eu gosto do jalequinho branco, mas assim, por quê? Porque eu sou um perfil de veterinária que não fico abraçando, mas é o meu perfil. Mas eu acho que o nosso comprometimento, independente, ele tem que ser com o animal, com o bem-estar dele, é para isso que a gente faz medicina veterinária, né? Então, tem muita coisa aí. A veterinária é linda, mesmo não abraçando. Eu gosto de jaleco colorido. Ah lá. Dura 2 aulas. Não, colorido ou com bichinho. Também. Eu gosto de coisa alegre. Na verdade, eu gosto de ficar com pijama cirúrgico, né? Azul. É bem bacana o que a Andresa falou aí em relação a justificar o porquê do investimento no exame complementar, né? E é um ponto que a gente fala muito com os meninos em sala de aula, porque se você precisa de um exame complementar, ele tem que estar associado com as alterações, né, que o paciente apresentou, com as alterações que foram relatadas lá na anamnese, e você tem que ter subsídio para explicar para o proprietário para que é aquele exame. Eu estou te solicitando um exame em decorrência da função desse exame, qual a informação que ele vai acrescentar, e isso vai estar relacionado com o prognóstico do animal. Quando a gente trabalha sem, né, uma direção ou a tentativa de um diagnóstico diferencial, isso vai impactar, né, em perda de qualidade de vida daquele animal, ou piora clínica, né? E gasto. Então, é muito interessante quando a gente pensa, né, no que a Andresa falou, se você tem condições técnicas, científicas, de argumentar que o investimento que você vai fazer no exame, que seja de 50, 60 reais, dependendo do que você está trabalhando, ou às vezes um pouco mais quando a gente investe em imagem, é falar para o proprietário que a informação daquele exame é primordial para fechar o seu diagnóstico. E muitas vezes o que a gente percebe, né, as pessoas elas vão ficando engessadas e elas não entendem, as pessoas do médico veterinário, né, elas não entendem para que cada exame serve. E aí, às vezes, ela passa 15 exames e não solicitou o exame necessário para aquele caso faz clínico, padrões, né? Fazer assim um protocolo. Receita Todo de animal bolo. todo animal que tem mucosa hipocorada
As receitas de Desidratação bolo. já solicita isso, isso e Vou isso. fazer Isso. hemograma, Mas vou para todos os fazer animais isso, que têm pronto. isso, solicitam os A mesmos gente não exames. pode deixar de falar, porque eu já vivenciei isso, eu não sei se a Lid já atuou fora da capital, como veterinária. Eu tive a oportunidade, há uns 4 anos atrás, de morar a 200 quilômetros daqui de Goiânia, a 400, para o interior aqui de Goiânia, que na ocasião da minha chegada lá não tinha um aparelho de raio-x, né? Não tinha radiografia. O tutor tinha que andar, no mínimo, 100 quilômetros para conseguir fazer um exame radiográfico do animal. Então, é óbvio que o veterinário ele precisa estar preparado, o veterinário de clínica ou de cirurgia, para todas essas adversidades, né? Muitas vezes lá eu era questionada, nossa, mas não tem uma fratura óbvia aí, né? Nesse animal, não dá para operar? Dá. Só que não me garante a cirurgia que eu gostaria de te garantir, né? Por quê? Porque a gente precisa visualizar como é que estão as estruturas de fato lá, né? Internas, que só através de um exame complementar e bem feito, né? Vai te mostrar. Outro né? ponto importante, e bem feito, né? Eu falo para os meninos, gente, vocês querem ser especialistas? Estudem, né? Hoje nós temos, assim, uma série de pessoas ofertando serviços. Mas muitas vezes na hora que você passa na peneira, poucos realmente oferecem um serviço de qualidade, né? E é interessante porque quando a gente coloca isso para eles, para a gente se consolidar dentro de mercado de serviço, de trabalho, né? E nós estamos envolvendo aí com a parte sentimental, com vida, é imprescindível que tenha qualidade no que está sendo ofertado, né? Porque muitas vezes uma imagem ou a execução de um exame não feita de maneira adequada, isso também vai refletir no nosso serviço, né? Então, às vezes, se você não está capacitado para prestar aquele serviço, gente, encaminha. É muito melhor você realizar um encaminhamento para uma especialidade ou para uma pessoa que você tem, né, conhecimento, que ela sabe trabalhar bem naquela área. E não se preocupe, você não perdeu o cliente. Pelo contrário, você garantiu que ele vai ser bem atendido. Quem é bem atendido, ele sabe reconhecer o caminho que percorreu. Não é por isso que ele vai deixar de voltar em você. E aí a gente percebe, né, que ainda existe muito isso dentro da parte da medicina veterinária. Eu acho que isso é um ponto que ainda deixa a gente extremamente distante da medicina. Médico, eles são extremamente unidos com a classe deles. E eu acho que falta Com a essa, especialidade né, dele, né? eu acho que falta essa Ele não união tem ainda isso, dentro da ele fica com medo veterinária. de, às vezes, perder sabe? Né? Perder o tutor que vai, Perdeu o cliente. mas realmente ainda tem sim. Demais, é o que mais tem. Às vezes fica ali amarrando, fazendo serviços bem precários. Sobre né? entender a especialidade, eu vou me comprometer e contar uma passagem engraçada da minha vida. Todos, né? Todos nós passamos por isso. Eu fiz residência em anestesiologia. E na ocasião, eu acho que eu tinha acabado de entrar na residência, era uns primeiros meses ali da residência, e chegou uma tartaruga com prolapso para passar por cirurgia. E tinha que anestesiar a tartaruga, né? E eu fui para residência em anestesiologia de pequenos animais. E vai para tartaruga. E eu me lembro que eu fui para os livros, não era a época ainda desse acesso rápido, fácil. E aí, aproveitando o contexto, eu já vou levantar a importância dos nossos alunos lá do trabalho de conclusão de curso, de ensinar a acessar artigos, bons artigos, produtos que a gente tem que são de excelente qualidade. E não tinha isso na época. Nós tínhamos livro, não dava tempo de correr lá, abrir o livro e lá vamos para a tartaruga. E eu não me lembro, eu fiz um determinado protocolo anestésico que acabou a cirurgia. Não acordou mais. Não acordou mais. Porque só E eu vou contar mesmo pra vocês. E ela tava enrolada na toalha e eu chacoalhava assim, virava ela e tal, pra ver se... E ela não voltou 12 horas, 24 horas. Será que morreu? E não tinha tutor, né? Era animal resgatado. Será que morreu? Será que não morreu? E não, vamos esperar mais, né? Porque nós tínhamos pouco meio de identificação ali. Eu não me lembro se o Doppler não estava funcionando, alguma coisa assim. Eu sei que foi, assim, uma coisa que marcou na minha vida, porque nós persistimos, né? Esperamos, ficamos tentando avaliar e não
tinha esse acesso. Hoje em dia você tem uma dificuldade, você vai no grupo, porque tem o grupo de ortopedia, porque tem o grupo de animais, e você pergunta e alguém te dá uma luz. Não tinha essa luz na época, e eu sei que a bichinha ficou ótima, mas assim, depois de 48 horas, né? Então De é tudo... desespero. Exatamente, dia assim, eu lembro que a gente foi para casa, voltou e vamos ver, e batia no casquinho dela. Né? É o tal do recém-formado, é a situação que não tinha um especialista. E é diferente quando você tem alguém que olha pro bicho e fala assim, é isso. Calma, né? é metabolismo. É só isso. Mas A gente pensa, né? Mas você não tem a segurança de ir lá e bater o martelo. Então, é muito importante evidenciar as especialidades, o mercado da medicina veterinária. É importante evidenciar o mercado farmacológico da medicina veterinária, as nossas medicações, com as dosagens que são adequadas para o tamanho, peso, para, né, do nosso animal. Hoje a gente tem, assim, ainda... Todo mundo tem um remedinho em casa, né? E se eu tô com gota e eu acho que meu cachorro tá mancando, ele deve ter gota também, eu vou lá e dou pra ele, né? É diferente, as dosagens posológicas são diferentes. Então, a gente tem que, assim, levantar a bandeira também, né? Do mercado farmacêutico veterinário, porque tudo é para benefício da classe, né, de empregar os nossos alunos nesse ramo veterinário, que também é muito importante e que emprega muito alunos que acabam usando os primeiros salários ali de uma área comercial para pagar a sua especialização pretendida, né? Sim. Eu acho que a medicina veterinária ela ainda é uma das profissões que é o sonho da criança, né? Eu não sei se isso sou eu, mas desde pequenininha, hoje, né, eu tenho uma outra função docente no curso de medicina, por exemplo. Ah, você não queria ser médica? Não, eu queria ser médica veterinária. Eu sempre quis ser médica veterinária. E sou muito feliz nisso. E vim de criança, né? Fazendo as coisinhas com as formigas, que nem deveriam ser feitas, né? Mas que na roça, enquanto criança, a gente acaba fazendo. Então, eu acho muito importante evidenciar a especialidade. Isso é bom para todos, para nós, formação, e para o animal. O meu medo nisso que você falou hoje, assim, com relação a ter coisas prontas, eu vi até um termo de um médico, eu estava assistindo até um podcast dele, que hoje a gente tem muitos práticos, né? Que ele sabe fazer, que é uma receita, mas se tiver alguma coisa que sai daquilo lá, ele não sabe como agir. Né? Fez uma cirurgia, sei lá, deu um pneumotórax, o que eu vou fazer? Nossa, é normal? Ele não sabe como agir, né? Então, é a que você falou, realmente se especializar, estudar para aquilo lá. Eu vejo muito isso. E o aluno na instituição, eu sinto assim, que ele tem um pouco dessa mentalidade, por incrível que pareça, porque ele sabe que tem tudo a acesso fácil, né? Então ele acha que pode tudo, mas assim, ele não consegue às vezes fazer a junção das várias disciplinas, de saber o que está acontecendo depois. É um medo que eu tenho nessa geração de agora, né, de alunos que estão A gente fala muito para eles isso, sabe, Hugo? Eles ficam chateados. Eu falo, o que vai diferenciar vocês de um prático é porque vocês são médicos veterinários. Se vocês não entendem o processo, como as coisas acontecem, o dia que der um defeito, você não vai identificar onde foi o erro. E aí você vai repetir o erro de novo, sem saber o que está acontecendo. Aí você vai culpar a marca do remédio. Você vai culpar 300 possibilidades. Mas em momento nenhum você vai parar e falar assim, realmente, eu não sei a fisiologia, eu não sei a anatomia, por isso que eu não identifiquei onde meu protocolo não deu certo. Muitas vezes eles ficam realmente achando que a gente está ali para pagar sapo, né? E a hora que eles vivem isso, igual, né, o caso da professora Andressa, todo mundo tem um caso desse, né? Uma vez a gente foi fazer uma campanha de castração dos gatinhos da tia Rosinha, mãe de um amigo nosso veterinário. E nós usamos tio pental, só que o tio pental que a gente usou, a gente estava terminando a faculdade, era ainda um tio pental, daqueles que a gente ganha, né, que fica guardado muito tempo. Os gatos dormiram 48 horas. Aí a tia Rosinha ligava. Os gatos não acordaram, aí a gente fala, vira eles, tia Rosinha, põe no sol, né? Então, assim, pelo menos a gente já sabia mais ou menos o que estava acontecendo, né? Mas o que vai te diferenciar de um técnico para um prático
realmente é saber metabolização de um fármaco, eliminação, escolha adequada de um procedimento, do material que você vai usar, né? Da qualidade do material que você usou, né? Então, são pontos importantes e o que eu realmente também tenho, né? Uma percepção muito parecida com a sua, é que muitas vezes eles acham que a gente está ali só mesmo para encher o saco, né? Fala, fica fazendo tudo, isso é difícil, não tem, tudo tem que ter metodologia, né? E realmente é a hora que a gente tem aí, né? Um diferencial, né? Uma barreira. Daqui você vai continuar ou não. Imagina em disciplina de trabalho de conclusão de curso falar de ABNT, então. Eles querem, né? Tô falando sobre metodologia. Cobra muito, professora. Mas é assim, é o amadurecimento, né? Não sei se é, porque eu imagino que quando eu era aluna, determinadas coisas eu não fazia que a gente vê muito hoje, né? Hoje a gente vê um aluno muito limitado a querer fazer exclusivamente coisas que são do médico veterinário e ele não quer entrar para aquecer um animal, para pôr uma bolsa térmica. Monitorar um cuidado parâmetro básico, ele é tudo. Né? Você não tem sucesso cirúrgico, você pode ser o melhor cirurgião, você pode ter o melhor anestesiologista, não tem sucesso cirúrgico se não tiver interação com o pós-operatório, com o tutor, fazer uma boa explicação da receita, saber fazer uma receita, né, Lidiana? O mais importante. Não existe, não tem. Então, assim, o aluno ele questiona a gente, por que, professora, precisa? Eu costumo muito ensinar receita desenhando comprimidinho. Por quê? Porque o tutor vai chegar a Lid, que é da oftalmo, que tem que pingar colírio de 2 em 2 horas, né, Lid? 3 em 3, enfim. Se não explicar bem direitinho, não vai ter sucesso a cirurgia da Lidiana. Então, assim, se o aluno não souber conversar, se ele não for humilde no sentido da explicação, eu vou até trazer um ponto aqui para nós, não sei se estava dentro do nosso pretendido, mas é assim, acesso que o tutor tem com você por WhatsApp, eu, pelo menos, eu sempre passei, porque eu acho que é a gente que tem que limitar o que precisa, o que virá ou não, né? Mas hoje em dia, com tanta informação, com tanta facilidade de acesso, não acessar um tutor não pode ser mais um motivo de um insucesso cirúrgico. Hoje em dia, você acha o tutor do animal de várias formas diferentes. Você sabe, inclusive, o que aquele animal fez nos últimos meses pelas postagens. Então, assim, eu acho que a gente tem que usar a mídia, né? Que hoje em dia o nosso aluno ele não sai do celular a favor do tratamento, a favor do pós-operatório ali, pensando em cirurgia. Por quê? Porque não custa você orientar bem o proprietário, porque ele volta para você, né? Eu acho. Então, assim, essa é a minha opinião. Tem gente que não, eu não passo meu telefone, eu respeito totalmente, mas eu acho ainda que a boa orientação é o sucesso de tudo. E se você tiver meios, quem não tá com o celular na mão? Hoje em dia, né? Você acha uma pessoa muito mais fácil no WhatsApp do que no telefone fixo. Na minha casa eu não tenho telefone fixo, né? Então eu acho que essa também é uma chave importante dentro da nossa atuação atual, assim, andar com o que está acontecendo, né? Andar junto ali. Eu acho que a gente tem que pensar que a gente está lidando com a vida. E vida é biologia. Não tem protocolo assim às vezes. Pode, por exemplo, eu posso aprender fazer uma técnica cirúrgica de castração de uma cadela, mas pode ter intercorrências, porque eu estou lidando com a biologia. Pode ter alguma coisa que aconteceu de errado ali por causa desse animal específico. Então, acho que o principal é a gente saber que a gente está lidando com vida. Eu acho que a gente deve cobrar. Cobrar realmente por qualidade dos nossos alunos, que eles vão lidar com vidas, né? E para encerrar nosso bate-papo aqui, gostaria que vocês brevemente falassem o que ainda não falaram e que vocês queriam deixar aí um recado para o nosso público aí que está aí nos assistindo. Pode começar com você, Lidiana.
Ficou tão ampla assim, né? Eu ia falar Primeiro, então, vou agradecer o Quero convite, deixar claro que né? ele não avisa que a gente vai precisar falar isso, É, né? eu fiquei Então assim, tem será qual que é o depoimento? Será Qual que que é é da o depoimento? experiência de ter vindo, né? Não, então, primeiro vou agradecer novamente o convite, né? Achei muito, muito bacana, no sentido de estar aqui hoje, né? E achei que é uma experiência diferenciada, né? E que a gente pode estar compartilhando, né? Bons resultados, às vezes resultados não tão bons, Não tão né? bons. Porque depois que passa tudo, a gente tem que tirar o melhor, né? Achei muito bacana. Achei a proposta onde a gente pode discutir aí vários assuntos, né? Principalmente dessa parte voltada para a parte de clínica, cirurgia. Nós demos ênfase aqui, né? A parte de castrações. É um assunto muito interessante. Eu acho que no próximo momento a gente pode até voltar a discutir com mais ênfase ou detalhes em alguns aspectos. E é muito bacana porque tem a oportunidade de ver pontos de vista diferentes, experiências diferentes, né? Muito obrigada. Espero receber convite de novo, que eu já fui muito bem tratada. Tomei até uma coquinha, né, na conta aqui do Danilo. Nem gosta de falar. Não gosto de falar, né? Então, muito obrigada pela experiência e pelo convite. Imagina. Bom, eu quero primeiramente agradecer por ter sido convidada para esse projeto, né? Porque para mim é um projeto magnífico. Você trazer para o aluno de medicina veterinária, para o público de medicina veterinária, de maneira digital, atual, o modelo que as pessoas gostam hoje, né? E é mais fácil, né? A gente assistir a um podcast e identificar alguma informação que é interessante, procurar pessoas que você realmente acredita, falando coisas que vão te confirmar o que você quer. Então, eu gostei muito de ter sido convidada, Danilo. Pode convidar de novo, mesmo que a gente venha, né, Lid? Para falar, para contribuir no que for preciso. Eu acho que nós estamos falando de uma profissão que é maravilhosa. O nosso corpo docente da Unigoiás, ele é muito comprometido. Ele, né, aqui está o professor Hugo, que é o nosso coordenador, que se empenha, né, de colocar nós, especialistas, dentro da sua disciplina. Tá aí, né? O professor Hugo, ele levanta a especialidade, porque ele sempre busca... não tô querendo aumento, professor Hugo, mas ele sempre... Não, por que você não for deixar eu pedir primeiro? Mas ele busca, né, nos colocar na nossa área de formação exatamente para isso, né? Para nós formarmos o aluno dentro do que ele precisa ser formado. Então, eu agradeço muito, eu quero deixar aqui aberto, nós todos, aos que quiserem nos procurar, aos que quiserem tirar dúvidas, aos que querem fazer medicina veterinária e queiram conhecer a nossa realidade. Vai ser um prazer receber. A professora adora receber dúvidas, né? Então, nós estamos aí para isso. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Professor Hugo. Bom, eu só tenho que agradecer, né, o convite também do professor Danilo, desse projeto. Eu acho que vai ser realmente assim, um sucesso. E a temática original, que era a parte de clínica, cirurgia, falar para os alunos que a veterinária é muito ampla, né? Só o mercado pet nosso mesmo, no Brasil, movimenta quase 60 bilhões. Então, é muito dinheiro envolvido com isso aí. Tem espaço para todo mundo, mas é aquilo que eu falei, tem que seguir, é uma construção. O que a professora Andresa falou do aluno, às vezes, ele não quer ir no curso, ele não quer fazer uma coisa assim, ele acha que está denegrindo, sabe? Eu falei, não, gente, eu falo porque eu fui rato de laboratório, né? Então, eu lavei muita ponteira. A hora que eu estava lavando ponteira, eu estava vendo todo mundo trabalhar, eu estava tendo noção de como funcionam as coisas. Então, um aluno que vai, por exemplo, arrumar um centro cirúrgico, organizar, ele vai ter uma outra percepção, eu tenho certeza disso, né? Então, o que a gente coloca, o que a gente pede para vocês fazerem, é porque realmente a gente tem experiência, a gente sabe que isso vai dar certo, acredita que dá certo, tá? Agradecer, né, novamente, muito obrigado. Eu quero agradecer a coordenação de curso na pessoa do professor Hugo, agradecer também o professor Ronaldo, que está junto aí com o professor Hugo na coordenação, agradecer eles por terem apoiado essa ideia. Nós chegamos com essa ideia, muito obrigado por isso, e agradecer a todos vocês, professora Lidiana, professora Andresa, e agradecer o público que está nos assistindo, que acompanha a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, que se inscreva no nosso canal do YouTube, e que em breve, logo em breve, a gente vai fazer mais episódios
tá? E vocês acompanham a gente. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de ativar lá notificações e podem comentar, se quiserem sugerir algum tema, podem fazer comentários lá que eu com o professor Hugo, a gente organiza aí e a gente pode trazer pessoas aqui de acordo com a demanda. Muito obrigado e é isso. Obrigada, gente.